Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Apareceu aqui. Vamos lá. Fazer a transmissão ao vivo. Ué. Convidar. Aguardando o Andrew McAllister. Vamos lá. Márcio, sou fã. Opa, tudo bem aí, Andrew? Boa noite. Bom, pastor. A paz, tudo bem? Obrigado aí de ter vindo. Nada, Queria prazer. agradecer aqui publicamente a sua disposição, né, o seu tempo de estar aqui conosco. E tenho certeza que vai ser uma ótima conversa, né? Então, obrigado a todos que já estão por aqui. Para quem não conhece aqui o Andrew, né? Na verdade, eu conheço muito já de muito tempo todo o trabalho da Igreja Cristã Vida Nova e já aprecio há muito tempo desde a época da editora, né? Mas o Andrew aqui, ele é diretor, né, de comunicação da Aliança das Igrejas Cristãs Vida Nova e ele é também gerente lá do IBRMEC, que é o seminário da Igreja Cristã Vida Nova, um seminário que é muito conceituado. E recomendo que vocês que estão assistindo aqui conheçam lá o seminário do IBRMEC, que realmente é uma grade curricular muito boa. O Andrew também, ele é diácono da Igreja Cristã Vida Nova lá da Catedral. Ele é graduado em letras pela PUC, né, do Rio de Janeiro, e formado também em teologia, né, pelo Instituto, né, do IBRMEC. E ele é também professor da Academia de Louvor e Adoração, então acredito que nós estamos com a pessoa certa aqui para nós falarmos, né, do tema que a gente está propondo aqui hoje, né? Então, Andrew, mais uma vez, obrigado pela sua disposição, tá bom? Eu que Quero agradeço. deixar claro aqui que assim que eu entrei em contato com o Andrew, ele na hora, não, vamos fazer, e é difícil encontrar, né, pessoas que são dispostas desse jeito, graças a Deus por isso. Vamos lá. Andrew, a gente já tinha conversado aqui um pouco previamente em relação ao que nós vamos tratar hoje, né? Então, dentro do tema dessa live aqui que nós colocamos, né, da importância da fidelidade ao Evangelho no louvor, né? E a gente começa aqui, já vou começar já colocando aí uma bomba na sua mão, né? Dizendo o seguinte, vamos lá. Nesses dias que nós vivemos hoje, de tão pouca fidelidade bíblica em diversos contextos, né? Seja em pregações, mas isso é muito presente, muito evidente no louvor, né? Naquilo que as pessoas dizem de ser a música gospel, né? Nesses dias, é muito crescente também o número de músicas ditas cristãs que colocam o homem como o centro daquela música ou daquele hino, alguma coisa desse tipo, né? Então, a primeira questão, aí, a primeira pergunta que eu já coloco para você é a seguinte, né? Por que nós, como cristãos, devemos evitar esse tipo de louvor antropocêntrico que coloca o homem como o centro da coisa, né? Qual é a tua visão desse caso aí? Você tem o tempo que você julga necessário a falar aí. Tá ok. Primeiramente, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu trabalho no IBRMEC, meu trabalho na gerência, hoje passa muito pela... eu cuido muito da parte de mídias sociais, então eu estou praticamente o dia todo online. Aí quando você já mandou, já respondi logo. E legal. Eu também costumo fazer bastante live, eu gosto de fazer live, tanto sozinho quanto convidando outros. Sobre esse assunto em particular, cabe também dizer que eu sou baterista, também toco violão. Ah, é? Toco batera também, bem legal. Então eu senti justamente, e eu faço questão de começar por aqui para responder a sua pergunta. Por exemplo, um outro trabalho que eu também exerço, outra função que eu também exerço, eu sou gerente de operações brasileiras de uma fundação de treinamento de pregação expositiva internacional, a Fundação Excelente. Charles Simeon Trust, com base nos Estados Unidos. E o trabalho da minha igreja com ele, a Igreja Cristã Nova Vida, estava falando, só para não confundir, estava falando Vida Nova, Cristã Nova Vida. Tem a editora Vida Nova e a Cristã Nova Vida. Mas tudo bem, muita gente troca, é normal. Não fugir da regra, né? Sem problema, sem problema.
Sem problema. Mas aí então a gente começou em 2015 a trabalhar com essa fundação de oficina de pregação expositiva. Então é um grupo que visita as igrejas e faz um treinamento de pregação expositiva. Então você tem a palestra explicando os princípios de pregação expositiva, você tem momentos de trabalho junto, de pregação expositiva, de abrir um texto, de expor, de desenvolver ali a exposição do texto, e por fim você também tem momentos de exposição de texto propriamente dito. E isso desde 2015 lá na Catedral, atendendo principalmente pastores. E aí eu comecei a ver... Desculpa te cortar, me manda depois o link desse projeto para a gente divulgar aqui também. Mando sim. Inclusive, o site nos Estados Unidos tem vários cursos em inglês disponíveis, só que a gente começou um projeto de tradução para o português. Então a gente já tem 3 cursos inteiramente em português disponíveis, inteiramente gratuito. Ok? Muito bom. Mas por que eu dei essa volta para chegar na pergunta? Na minha igreja, na minha denominação, eu vi, principalmente pelo trabalho da Fundação Charles Simeon e do próprio B.R. Mack, do seminário, uma ênfase muito grande na pregação, obviamente, interpretação bíblica, panorama bíblico, teologia sistemática, teologia bíblica, todas essas coisas. E eu, como músico, estava pensando, e a música? Como é que fica? E o louvor, como é que fica nessa história? Porque se a gente for pensar aí, dependendo da igreja onde você congrega, um período de louvor, de música, leva quase tanto tempo quanto a pregação. Então você está falando proporcionalmente de até, se não mais, dependendo da igreja, até 50%, metade do seu culto é dedicado à música, e a outra metade é pregação, de maneira bem generalizada. E eu fiquei pensando, e a música? Então vamos falar de música, né? Então, sua pergunta, desculpa, só para lembrar o detalhe. Era assim, por que nós o devemos evitar, ou né? qual o perigo? Por que nós devemos evitar, né? Esse tipo de louvor que entroniza o homem, assim por dizer, né? Sim. Então, primeiro a gente tem que discutir qual que é a função do louvor. Para que serve o louvor? Por que a gente gasta aí até metade do nosso tempo cantando? Porque o jeito que você define, o jeito que você responde essa pergunta vai definir o resto. Então, e essa é uma coisa que talvez muitas pessoas... A resposta disso leva à resposta da próxima pergunta, né? Por que devemos evitar? Mas, primeiro, o que é louvor? Primeiramente, louvor é a resposta, o reconhecimento do homem de Deus. Amém. Então, o reconhecimento e a expressão desse reconhecimento. Aliás, volta um pouquinho mais. Só o termo louvor, fora da igreja, louvor, quer dizer reconhecimento de mérito, valorização. Você vai no dicionário, na Aurélio, está lá. Valorização, reconhecimento, algo em torno disso. Então, louvor é um conceito que vai muito além da música. A pregação é um ato de louvor. Um ato de prestar valor. O louvor se refere a qualquer coisa que você gaste o seu tempo, que você valorize, você investe tempo, que você reconhece, que você atribui mérito. Então, por exemplo, algumas pessoas louvam o seu time de futebol. Eles vão lá no seu santuário, no domingo, ou quarta-noite, vão lá no seu santuário, pagam o dízimo lá, por assim dizer, tem um introdutor. Aí tem o culto, né? Você levanta as mãos, você chora, dá glória a Deus, dependendo se for o caso. Né? Verdade. Então, louvor é tudo isso. O ser humano é um ser religioso. A dinâmica religiosa, todo ser humano louva. Só que cada um louva uma coisa diferente. Alguns louvam o prazer, alguns louvam a preguiça, alguns louvam o relaxamento. Então, toda a sua atenção é voltada para aquilo, todo o seu trabalho é voltado para aquilo. Então isso é louvor de maneira geral. A gente vem para dentro da igreja. A gente gasta aí, investe do nosso tempo, seja lá quantos cultos for na semana. E aí
dentro do culto, então a gente vai separar louvor, música de louvor pregação, porque eu também creio que pregação é um ato de louvor. Mas vamos pensar em louvor música. O que a gente está fazendo ali? É o interlúdio musical para começar o culto? É o momento que os atrasados vão chegando? Não. Ali Um momento de já é a entretenimento nossa enquanto primeira... chegam as pessoas, né? Exato. É tipo trailer no cinema, né? Você chega, Isso, primeiro tem a música, você pode chegar durante a música para não atrapalhar a palavra, né? Para não exato. perder a palavra, o que seja. Então, e aí o que acontece na música? Nós cantamos, nós celebramos, nós louvamos, valorizamos, reconhecemos Deus por meio da afirmação dos seus atributos revelados. E essa é a minha definição. Agora, se você parte da definição de que louvor é a expressão do homem de gratidão para Deus, o que não deixa de ser, de certo modo. Só que, por exemplo, como é que você expressa gratidão? Você tenta, de alguma maneira, compensar ou retribuir aquilo que foi feito por você. Então, sei lá, minha esposa cozinhou um bolo, aí minha cunhada pediu um pedaço do bolo, botou lá o bolo no Tupperware, mandou. Aí na hora de devolver o Tupperware, minha cunhada foi e devolveu com um pedaço de um bolo, ou um bombom, um chocolate e tal. Ela quer, em gratidão, quer retribuir. Né? Então, muitas pessoas, sem se dar conta, têm essa visão do louvor. Eu tenho que expressar gratidão, eu tenho que mostrar, eu tenho que, de alguma maneira, compensar aquilo que Deus fez por mim. Certo? Então, aí você parte de baixo para cima, você parte do homem. Então, o que importa é a minha expressão. Então, a gente já vai começar a tocar na pergunta. Por que a gente tem que evitar isso? Porque a minha expressão, o que importa é o meu coração. O que importa é o indivíduo. Aí quem é você para dizer que eu não estou expressando direito? Por aí vai, abre uma caixinha de Pandora. De coisas. Sim. Exato. Mas a questão é que quando a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Certo? Nós somos voláteis, nós somos pecadores. A gente está feliz, hora está feliz, hora está triste. Por razões legítimas ou não. Então, como é que você pauta o louvor por algo tão inconstante? Como é que você vai pautar o louvor por sentimentos? Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Deus é menos digno de louvor quando eu estou triste? Ou ele é mais digno de louvor quando eu estou feliz? Por quê? O que me faz feliz? Talvez eu tenha recebido uma promoção. Ou eu tenha visto um filme muito legal e eu cheguei feliz na igreja. Aquelas são as razões que embasam a felicidade que eu tenho no louvor, que eu expresso no louvor. Pode até ser, você recebeu uma promoção, você orou por muito tempo, você trabalhou e Deus te deu, concedeu a oportunidade de ter uma promoção. Glória a Deus por isso, sim. Ele é digno de louvor por isso também. Mas e se você não tem a promoção? E se você foi, vamos supor, você está lá naquela promoção e chegou uma pessoa na empresa com menos tempo de empresa que você, que está fazendo menos hora extra que você, e ela ganha a promoção. Aí Deus não é tão digno Sim. Aí Deus não é tão digno de louvor assim. Então, se você parte dessa ideia de que louvor é a expressão do meu sentimento, a expressão do meu estado, até a hora que a gente não enxerga gratidão, a gente não vê gratidão. Aí o exercício de falar, olha, eu sou grato, independente disso. Independente das circunstâncias. Então, aí volta para a minha definição de louvor. Se a definição de louvor é o reconhecimento, a expressão de quem Deus é, como é que onde é que a gente tem a revelação de Deus? Como é que a gente sabe quem é Deus? Isso também é uma outra questão. Tudo vai partir de como você trata a palavra de Deus. Que algumas pessoas vão dizer que o meu relacionamento com Deus depende do quanto eu oro,
eu tenho um relacionamento místico com Deus. Sim, oração tem um quê tem um sobrenatural, místico, sim. Mas se você se pauta por isso também, a gente cai no erro dos pentecostais. E eu falo a partir de uma tradição pentecostal. Meu avô veio para o Brasil enviado pelas Assembleias de Deus do Canadá. Então, minha matriz é pentecostal. Hoje nós somos pentecostais reformados. Mas a gente vem do pentecostalismo e eu reconheço os erros do movimento pentecostal. Mas também tem muita coisa boa que a gente precisa resgatar. Mas o erro mais comum do pentecostal é pegar a sua experiência pessoal e botar aquilo num nível, tratar como uma doutrina, tratar como uma regra, como uma norma. E ele põe aquilo como critério de todas as suas outras experiências. Mas a verdade é que cada pessoa tem uma experiência diferente. Talvez E nada garante que sua experiência seja legítima ou correta. Então, quando a gente pauta o louvor, a gente precisa de uma base sólida, a gente precisa de um fundamento firme e inabalável, imutável, que é Deus. E onde é que a gente conhece Deus? Na palavra, por meio da sua palavra. Então, a nossa adoração tem que ser pautada pelo Evangelho. Porque, alguns vão dizer, mas Deus é maior do que a Bíblia. Certamente, isso não tem dúvida. Porém, não se pode conhecer a Deus além da Bíblia. Como se a Bíblia fosse algo inferior a Deus. A Bíblia, de fato, é inferior a Deus. Você pensa num Deus que criou tudo, se limitar a uma língua que nós homens pudéssemos entender. Sim, a Bíblia é inferior a Deus, mas eu não posso ousar. Se Deus, de todas as maneiras que Deus fez reconhecido no mundo, Ele deixou isso, Ele escolheu um livro. A maneira que eu trato esse livro fala muito de como eu trato Deus. O respeito que eu tenho por esse livro. Tem uma base muito sólida, né, Endrico? Assim como você se denomina um pentecostal reformado, e obviamente você conhece o cerne da reforma protestante, nós sabemos que nesse contexto, né, o que Deus tinha para falar conosco no sentido de conhecê-lo está contido na Bíblia. Esse é o fato. Esse é o nosso grande consenso mesmo. Então, o momento do louvor, o momento do culto, é quando a gente presta reverência a Deus, a gente está valorizando Deus, temos que focar naquilo que Deus deixou de mais absoluto, de mais tangível, que é a sua palavra. Então, por que devemos evitar o louvor antropocêntrico, o louvor que se baseia no homem? Porque você está baseando o louvor numa coisa completamente inconsistente, relativa, volúvel e anticristã, anti-Deus. Porque o foco é Deus. E eu tenho uma certa reserva com esses... os termos não são incorretos, mas quando você diz, temos que ser contra o louvor antropocêntrico, mas não basta dizer isso. Não basta dizer o que é errado, tem que dizer o que é certo. O que você bota no lugar? Se o homem não é o centro, o que é o centro? Cristo é o centro. Onde é que você conhece Cristo? A Bíblia. Então, ali é o centro. Ali é o fio condutor. Quem é Cristo? O que ele fez por nós? Onde é que isso está revelado? Está aqui. Então, a gente tem que evitar o louvor antropocêntrico porque a gente precisa de uma base muito mais sólida do que qualquer homem puder dar. E só a palavra tem isso. Só Deus tem isso. Muito bem. Ótima a sua explanação. E aí, a gente já emenda aqui no nosso segundo ponto. Está muito claro, né? Já entendemos assim, por que devemos evitar essas questões. Porque o alicerce de você fazer, vamos dizer, cantar ou cultuar através dessas coisas, desses louvores antropocêntricos, é muito frouxo.
porque não é o alicerce sólido da palavra. Em contrapartida, e eu acredito que você já deve ter passado muitas vezes por isso, há um desafio iminente em nós, hoje, no ambiente da igreja como um todo, em cantarmos esses louvores que realmente colocam Cristo no centro, né, os louvores que são bíblicos. Uhum. Quando a gente olha um pouquinho para o mundo gospel, né, eu não sou alguém que demoniza gravadoras, essas coisas, não. Mas você percebe que muito desse comércio, porque também tem uma parte comercial disso tudo, aqueles que têm mais alcance, aqueles que mais chegam longe nas vendas de discos, CDs, etc., e que são mais admirados, geralmente cantam coisas que ferem diretamente o princípio bíblico, né, do sola escritura, né, ou seja, ferem diretamente o contexto bíblico. Dentro de uma realidade de igrejas, é muito comum, já aconteceu muitas vezes comigo, acho que aconteceu com você também. Às vezes vem, né, o irmão mais bem intencionado do mundo, chega para você, olha, eu queria sugerir que você cantasse aqui esse hino aqui para mim e tal, e esse, né, aqui na igreja, e a letra do tal do louvor não tem nada de louvor, nada que remeta à palavra, nada da adoração, mas é uma música que agrada ouvidos, que assim, agrada a grande massa, né? Muito bem, nós como músicos cristãos, qual é o nosso desafio, né, em continuar cantando hinos que sejam, de fato, cristocêntricos, bíblicos, nessa sociedade a qual nós também estamos inseridos e que, na sua grande maioria, tem esse desejo, ou prefere, consumir músicas que falam muito pouco de Jesus, que falam muito pouco alguma coisa de uma sã doutrina, mas que agradam porque carregam o nome gospel, né, no seu disco, alguma coisa assim, né? Como é que você enxerga essa questão? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que o mercado gospel é primeiro um mercado. Então ele segue regras do mercado. Os critérios de avaliação, os critérios de qualificação, de verificação são o quanto é monetizável, o quanto vende, é comercial. Então, tendo dito isso, não necessariamente que faz sucesso é ruim. Mas isso para dizer que os critérios do que deve pautar a música dentro da igreja e na rádio são distintos. Então, e também a gente vai muito pelo, essa música é boa, por quê? Porque ela me faz sentir, porque ela causa um efeito. Sim. Então, qual que é o efeito que ela causa? A gente tem que analisar isso. Qual que é o efeito que essa música causa? O que nessa música causa esse efeito? Certo? Eu lembro uma vez, eu estava no colégio e tinha uma sala de música. Eu gostava muito de, na hora do recreio, fugir para a sala de música. Bastante na minha e tal, e aproveitava que estava vazio, eu ficava lá tocando e tal. E um dia eu estava dedilhando no piano, Meu Jesus Salvador. Eu não estava cantando, estava tocando, né? A introdução toda e tal. Tentando dedilhar, eu não tocava piano, então estava lá tentando montar os acordes, coisa e tal. E passou um cara da turma que não era cristão. Ele passou assim, nossa, que música romântica linda. Aí, você tá apaixonado? Aí eu, pô, cara, isso aqui é um hino. Ele não ia entender o que eu tava falando, né? Na minha cabeça eu fiquei assim, ó, pelo amor de Deus, isso aqui não é música de romance, isso aqui é... Aí eu parei assim, caramba. Ele não ouviu a letra, então ele não tem como saber. Aí eu comecei a ouvir a música, nossa, que música de romance. Então, o fato de uma música ser boa, qual que é o efeito que ela causa, o que a pessoa sente quando ela ouve uma música, é subjetivo. Porque a gente não sabe o que naquela música está causando aquele efeito. Ok? Mas então a gente tem que pegar essa música. Aí, o outro exercício vamos supor, a pessoa chega e tem pessoas, como você falou, extremamente bem intencionadas, elas ouvem essas músicas na rádio e coisa e tal, e aquilo faz sentido para elas de alguma maneira, aquilo toca numa dor delas. Dos pilares do marketing é tocar na dor do seu cliente e apresentar uma solução para o problema. A seguidora que a Érica, que é a amiga nossa muito querida, falou isso aqui, que músicas
que geralmente caem no agrado aí são as que falam do sofrimento, é isso que você está dizendo. Né? Sim. Toca na pessoa. Né? Mas não precisa ser só sofrimento também. Mas tocar na dor que eu falo, não só a dor, tipo, a dor que dói, que é ruim, mas a dor, eu digo, é a necessidade. Então, por exemplo, se você está muito feliz, se você é uma pessoa que adora festa, você vai ouvir uma música que fala de festa. Essa é a sua dor também, né? É a solução para um problema. Então, você quer uma música para extravasar. Então, aquela música que te leva a isso, ele vai de encontro à sua dor, em termos mercadológicos. Então, a pessoa que traz aquela música, ela pode ter gostado dessa música por N fatores. E aí o desafio do músico, e aí cabe a qualquer músico, mas principalmente ao pastor, e só fazer um parêntese aqui rapidinho. Eu digo principalmente pastor porque ele deve ser o filtro das músicas da igreja. Idealmente é o pastor que seleciona as músicas pelo conteúdo e coisa e tal. Mas todo músico de igreja deveria ser capacitado para tanto. Inclusive, no sábado eu participei de uma live de uma igreja, eu fiz uma pregação e no final um irmão compartilhou e falou: eu fiquei surpreso que um músico entende tanto de Bíblia. Que a gente está acostumado os músicos, eles geralmente acabam de tocar e saem, né, do culto. Aí eu falei, gente, que horror. Ele está coberto de razão. Porque muito músico é assim. Então, qualquer músico da igreja, na função que ocupa lá, deveria entender. Qualquer músico da igreja deveria poder dar razão da seleção de músicas da igreja. E aí, quando chega essa pessoa com essa música, cabe a qualquer músico da igreja ou a pessoa a quem ela se dirige falar: meu irmão, minha irmã, por que você escolheu essa música? Essa letra aqui, ela tem base bíblica? O que essa letra aqui está dizendo? Como é que essa letra está acrescentando a sua devoção? O que ela te faz pensar? Como é que essa letra te faz pensar sobre Deus? Que imagem, vamos supor que você não tem uma Bíblia em mãos, você nunca ouviu falar de Deus. Uma pessoa que ouve, olha, essa música aqui fala de Deus. Leia essa poesia. Qual a imagem que a pessoa tem de Deus a respeito dessa poesia? A partir dessa leitura. Muito bom. Então, as músicas que a gente canta no culto também informam, tanto quanto, eu diria até, dependendo até mais do que uma pregação. Lutero costumava dizer que o louvor é uma pregação cantada. Isso. Então, por isso que eu bato muito forte nos músicos, porque somos preguiçosos. Tá? A gente diz que nosso negócio é música e não teologia. Teologia é para pregador, nosso negócio é música. Não. Isso é extremamente errado. Isso é absurdamente errado. A gente precisa entender a função da música, qual serviço estamos prestando ao corpo, qual que é a função das músicas que a gente ensaia, como é que a gente vai tocar essas músicas, como é que a gente vai acrescentar a mensagem dessa música. Então você tem que, ao selecionar músicas, inclusive lá no seminário eu dei uma aula gratuita, está no canal do YouTube do seminário, de como escolher músicas, basicamente. Como escolher uma música para o louvor da sua igreja. Porque muita gente vem, pô, essa música me tocou. Tá, mas então, sabe aquele hino muito bonito? Toca assim, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Gente, quando eu vejo Jesus, meu coração bate. E os meus olhos... Oi. Então, o que emociona não é um critério. Porque não precisa ser... não precisa ser uma letra cristã. Não precisa nem ter letra. Olha a trilha sonora de cinema. Sim. É só música instrumental, já emociona. Então, a gente precisa identificar isso na música. A gente precisa ensinar isso para as pessoas. Falar, olha, meu irmão, essa música aqui que você está ouvindo, ela é muito legal, muito bonita e tal, mas ela tem um problema aqui e tal. Porque muitas pessoas, às vezes, reclamam. Por exemplo, uma vez uma pessoa veio me perguntar: mas os jovens só querem
escolher a música tal. Como é que você fala para eles que não é para escolher a música tal? Aí eu falei, você já estabeleceu um critério? Ele, como assim? Você já explicou o que você espera dele? Poxa, não, então, na comunicação existe um princípio que é talvez o maior erro de comunicação é achar que a comunicação de fato foi feita. Então muita coisa passa batida porque a gente acha, não, mas ele devia saber, ele cresceu na igreja, ele deveria saber o que a gente faz aqui. Mas talvez ninguém nunca sentou e falou, meu filho, vem cá, deixa eu te explicar. Porque às vezes basta você sentar e bater um papo. E a pessoa fala, tá, olha, isso faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Então, você instrui a pessoa e você prepara a pessoa também para não ouvir qualquer coisa. Porque isso também vai mudar o jeito que ela vai consumir músicas na rádio. Tem coisa boa na rádio. Talvez seja mais difícil achar, talvez, mas a pessoa vai saber ouvir aquilo e dizer, poxa, isso aqui é uma coisa legal, isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui é melhor deixar de lado. Ainda mais quando trazemos isso para dentro da igreja. Tá certo. Até a Ellen comentou aqui, né, que às vezes a conversa com música é difícil. Pelo que você disse, eu acho, assim, eu creio que tem uma via de mão dupla, né? O músico entender, como você falou, né, o serviço dele em relação ao corpo, ele precisa entender isso. Mas ele também precisa sim ser discipulado, que esse acho que é o ponto que você bem citou agora. A questão de alguém sentar com ele e dizer o seguinte, olha, não é que tal música é errada ou é certa, há um critério. Qual é o critério que deveria, né, de fato revigorar e reverberar dentro de um ambiente litúrgico? Deveria ser o crivo bíblico, né? Aquilo que aponta para a glória de Cristo e coloca Cristo como o centro das coisas. E a partir desse critério, a gente vai então buscar um louvor para tocar, alguma coisa desse tipo, né? Enfim, excelente. E aí, Andrew, só para te lembrar, você sabe que aqui no Instagram a live é de 1 hora, né? A gente tem aí ainda 20 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da igreja cantar junto, né? A Assembleia dos Santos cantando junto, dentro desse ambiente litúrgico, no momento da celebração. Eu queria que você pudesse dar a tua opinião e falar os pontos que você entende que são importantes sobre a questão e a importância, né, da igreja estar ali naquele momento. É bem verdade que muitas pessoas, assim, além daquilo que você já falou no começo, né, não, o louvor é o trailer do filme do culto, né? É aquele momento em quantas pessoas estão chegando, etc, né? É o tira-gosto do culto. Quase tem pessoas que pensam que é isso. No momento em que nós, como você bem citou, Lutero, né, o louvor é a pregação cantada. A partir desse cenário, né, qual é a importância, então, qual é a tua percepção, o teu ponto de vista sobre a essência desse momento de louvor e adoração da Assembleia dos Santos, que é a igreja, cantando junto, né, com o grupo do louvor, né? Então, eu acho, primeiro, é fundamental e eu não posso enfatizar isso o suficiente. A gente precisa ser lembrado que pertencemos a um corpo. Essa coisa de eu sou igreja sozinho em casa, não existe. O culto público, inclusive acabou de entrar aqui o Gabriel Rocha Carvalho, ele trabalha junto comigo lá no seminário, ele dá esse curso de louvor e adoração junto comigo, aliás. Ele escreveu um livro que eu preciso parar para ler ainda sobre liturgia. Então, legal. Se quiser convidar ele para uma próxima, ele vai me ensinar muita coisa. Tá? Você chama ele para falar, ele vai vir corrigir um monte de coisa que eu disse, tá? Legal. Gabriel, já se sinta convidado aí. Legal. Mas, então, a Assembleia dos Santos digamos, um recurso didático da gente lembrar que nós não estamos sozinhos. Você vê a coletividade. Quando os discípulos dizem para Jesus, como oraremos, né? Ensina-nos a orar.
Ele vai dizer, ó, vai cada um pro seu canto e ora, Pai meu que está no céu. Não, é Pai Nosso. Por que Jesus falou nosso? Né? E vamos supor aqui, abrindo com sua permissão, a gente não conversou sobre isso, mas eu vou ousar minimamente, tomar de uma certa liberdade. Eu sou pentecostal de berço, então eu creio na continuidade dos dons. Ok. Então, sem discutir agora mérito se é ou não é, não sei qual a sua posição sobre dons, mas é interessante a gente ver que os dons são relacionais. Por exemplo, o dom de cura. Vamos supor, eu tenho o dom de cura. Para quê? Para orar por mim quando eu fico doente? Não, é para orar pelos outros. Você vai falar Produzir outro. edificação, né? Vamos supor, eu tenho uma profecia, eu tenho uma palavra de conhecimento. Não é, rarissimamente é para mim, é para o outro. Então, você vê toda a expressão da igreja é para o outro. O primeiro maior mandamento é amar a Deus de todo entendimento, todo coração, toda alma e tal. E o segundo, como este, é amar ao próximo. Então a ênfase na coletividade é imprescindível, imprescindível. E o culto semanal, você ir para uma igreja, você estar com irmãos que compartilham de um mesmo propósito e, novamente, na contramão do individualismo e do nosso jeito mercadológico de ser. Desde o Orkut, a gente tinha os grupos, né? Então, eu sou seu amigo por quê? Porque a gente gosta da mesma coisa. Eu curti a página tal e você curtiu. A gente lê o mesmo autor. Isso a gente tem em comum. Mas o Evangelho não define as relações humanas a partir de interesses em comum, a partir de nichos de mercado. Se você é skatista, você anda com um skatista. Se você ouve rock, você anda com quem ouve rock e tal. Não, na igreja você anda com pecadores. Por quê? Porque você é pecador. E na igreja a gente se reúne não porque todas as pessoas da igreja têm interesse em comum comigo. Não, o fio condutor de todo relacionamento de igreja é que somos salvos por um só Espírito, um só corpo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Então, a importância de se reunir é porque o corpo se fortalece. Então, por exemplo, quando eu vou para a igreja, e aí outra coisa importante, a importância de cantar em voz alta, a importância de ver outras pessoas. Vamos supor, eu chego, eu estou triste. Eu estou triste, eu vou para a igreja. E do meu lado tem um irmão que tá lá, aquele irmãozinho que louva, o teto está baixo, de tão alto que esse irmão tá voando já na presença e tal. E a alegria dele me contagia. E eu penso, tá aí, olha o testemunho que ele está me dando. Ele está louvando. Ou o extremo oposto. Você vê alguém que era para estar super triste. Vamos supor, alguém que perdeu, como eu já vi, alguém que perdeu um ente querido e no dia seguinte estava na igreja e o cara estava lá louvando com toda a força. E eu olhei para ele ali e eu pensei, nossa, isso aí me fortaleceu hoje. Então, tem fortalecimento, edificação mútua, lembrança de corpo, noção de corpo de Cristo, até para te dizer, olha, você é isso aqui, tá? Você não é nada no corpo, mas você também tem uma função no corpo. Você é um com tantos outros, e 1 mais 1 dá 2, que mais 1 dá 3, e juntos somos um corpo. É interessante, Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Não é onde você sozinho estiver reunido. Então, e Salmo 133, aquele salmo de intercâmbio de juventude. Quão bom e amável viverem os meus irmãos. E é um salmo que acaba sendo clichê, porque é tão lido, mas basta botar um não no meio daquele salmo para você ver o problema que cria. Sim. Ou bota ele na negativa. Quão ruim e desagradável é vivermos em desunião
Aí tudo que descreve ali a vida para sempre, né, é morte. Então, desunião leva à morte. União leva à vida. Olha o quanto a Bíblia enfatiza a coletividade. E o quanto nós, na celebração do corpo, reunida, a gente celebra isso. A gente celebra a extensão, a coletividade do culto. Alguém aqui, Lucas foi aluno meu lá no seminário. Precisamos então cantar por amor ao próximo? Também. Inclusive, eu escrevi um texto, na época que eu escrevia blog sobre o assunto, que era justamente isso, cante por amor ao próximo. Se você não estiver bem, talvez tenha alguém que esteja um pouquinho pior do que você. Você pode cantar para auxiliar, para fortalecer a fé de alguém, para ensinar as crianças. As crianças do meio do louvor vão aprender como a louvar. Vão vendo os exemplos dos adultos. Vão vendo como é que se faz. Então, olha o quanto você mata a experiência cristã ao reduzir o louvor a uma parcela de devoção individual. Olha o quanto você perde dessa coletividade toda. E é essencial, porque nos lembra quem nós somos, nos lembra a extensão do amor de Deus, nos humilha, nos fortalece. Então, é imprescindível. E, com certeza, nesse momento, nesse período em particular, a gente está sentindo falta disso. Né? Sim. Por tudo que estamos aí passando, né? O Brasil, né? Questão de isolamento, tudo. Né? Então, inclusive, uma atitude que a gente teve lá na igreja sobre quando começou as coisas. O que a gente vai fazer enquanto não pode se reunir, né? Aí o pastor era contra... ele não gostava dessa experiência de live, né? Vamos fazer transmissão do culto. Então, cada um no seu sofá e o pastor está falando para uma câmera e zero interação. Né? No máximo, um chatzinho ali do lado. Aí a gente foi pesquisar, a gente descobriu, tem videoconferência, tem o Zoom, tem o Google Meet e tal. Porque ali as pessoas se veem. Então a gente não faz transmissão ao vivo, a gente faz videoconferência onde todo mundo se vê. A diferença que faz você ver os seus irmãos. A gente está experimentando isso hoje de uma maneira que nunca pudemos experimentar antes. Né? Por conta do isolamento, a importância de ver um ao outro. Ver as pessoas. Sim. E ainda mais no culto. De você ter a noção do outro, de você enxergar alguém que está chorando, você vê lá uma oportunidade de falar com alguém, de orar por alguém, administrar a vida de alguém. Tudo isso, todos esses benefícios, privilégios, você só tem na Assembleia dos Santos. Amém. Amém, Andrew. Olha, nós temos aí agora 8 minutos e eu queria, assim, agradecer muito, muito mesmo por esse tempo que nós tivemos aqui, que foi realmente muito produtivo. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, para que a gente pudesse, em breve, né, vai aparecer ali o cronômetro, né, do Insta, né, que falta 30 segundos, né, em breve não, daqui 8 minutos. Então eu queria que você se sentisse livre aí para poder fazer as suas considerações finais sobre esses temas que nós falamos e deixa aí as informações dos seus projetos. E te peço, depois a gente vai se falar pelo WhatsApp, para você me mandar o link dessas questões para eu poder ir divulgando também. Enfim, diga aí o que você gostaria de dizer para nós aí nas suas considerações finais. Sim. Bem, a razão pela qual eu dedico meu tempo a isso, a música, é porque a gente faz muita coisa por hábito, por costume. E quando a Bíblia fala a importância de dar razão à sua fé, eu acho que isso vai muito além eu acho que tem aplicações para muito além do que por que você é cristão? Tá, você vai lá e explica, tá, uma doutrina, salvação, evangelismo e tal. Mas eu acho que isso vai para todas as áreas da vida, da nossa vida cristã. Você precisa entender o que acontece quando você louva. Você é contra bater palma? Ótimo. Por quê? Me dá uma razão. Qual o propósito disso? Eu não gosto de palmas. Ok, se você não gosta de palmas, tudo bem. Mas tem uma razão. Não, porque minha tradição, porque minha igreja. Não.
Às vezes você vai fazer um caminho de questionamento e você vai voltar para o mesmo lugar e você vai descobrir que era aquilo mesmo que você sempre criou e você sempre quis. Então eu prezo muito por tentar inculcar nas pessoas uma noção de propósito, de objetivo. Por que você faz o que você faz? Então entenda, compreenda, tente entender o que você está fazendo. Você quer tocar uma música para os músicos? Quero tocar música rápida agora. Por que você quer tocar uma música rápida? Qual mensagem que você quer passar com isso? Qual que é o intuito de tocar uma música rápida? No final a gente bota aquela música para acalmar o povo. Por que você quer acalmar o povo? Por que você quer dar aquela, para bateristas, né? Por que você quer dar aquela virada? Ou sendo mais minucioso ainda, pastor, a gente precisa de um prato China. Por que você precisa de um prato China? Toda vez que você toca o China, a irmãzinha, a Dona Maria lá da primeira fila dá um pulo para trás, né? Então, principalmente no louvor, onde muita coisa a gente sofre, nós somos passíveis de sofrer várias influências sem querer, a minha mensagem, meu intuito entenda por que você faz o que você faz. Tenha uma razão para fazer o que você faz. Entenda como isso está a serviço de algo muito maior. Então, vamos supor, se o baterista tem a oportunidade de escolher a sua baqueta, seus pratos, sua caixa, ele vai trazer a caixa de casa. Ele toca numa igreja com 50 membros e ele pega uma caixa de metal 14x7 com a pele filme duplo, tal, aquela caixa que quem Power toca hoop, né? é o com Power Hoop, com diecast e tal, quem toca é o Alexandre Aposando na época da oficina do G3, que tocava essa caixa. Vai matar todo mundo do coração, não faz isso. Entenda qual a sua função ali. Então isso vai desde a escolha de equipamento, a escolha de música, o que você vai falar no meio do culto. O regente vai pregar 3 pregações entre uma música e outra, quando chega para finalmente entregar o microfone pro pastor, já teve pregação demais, não precisa nem mais pregar. Então, minha mensagem é essa. Entenda por que você faz o que você faz. E tenha um propósito para tanto. Saiba por que você faz as suas escolhas e submeta essas escolhas ao propósito nosso, que é tocar dentro da igreja, de apoiar a congregação no canto, de dar ritmo e ordem, organizar o canto congregacional. Quem é você na fila do pão dentro da igreja? Nós somos os músicos, nós somos os encarregados de trazer a música. Entenda o privilégio que é, o quão descartáveis somos ali, porque se tiver 3 pessoas e não tiver instrumento nenhum, é só alguém puxar uma música que todo mundo começa a cantar, sem instrumento nenhum. Então a igreja não precisa de músico. O fato de que tem e que a gente pode tocar é um privilégio. Então, faça bom proveito desse privilégio. Amém, Andrew. Olha, muito obrigado mais uma vez. Essa live aqui ela vai para o YouTube também, ela vai ficar salva aqui no Instagram. E aí depois eu te mando o link e vamos nos falando aí. Acho que foi muito produtivo. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou com um note aqui, com algumas coisas, várias mensagens das pessoas chegando. Mais uma vez, te agradecer de coração pela sua disponibilidade. E é isso, vamos nos falando, né? Eu agradeço a todos que assistiram aqui, que comentaram. O Andrew tentou responder aqui algumas perguntas que passaram, que foram bem pertinentes, foi muito bom. E eu espero que a gente possa fazer outras lives aí no futuro com outros temas. E vamos em frente aí, tá bom? Muito obrigado. Precisando, a gente faz uma só sobre seleção de baqueta. Boa! Coisa bem nerd, bem nerd de bateria. Né? Madeira de hardcore, etc. Né? Vamos falar Isso. Beleza, viu, Andrew? Muito obrigado, tá? Até a próxima vez. Por nada. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus aí. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.